Clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Tema de hoje, carreira da medicina intensiva, e eu trouxe um convidado super especial. Galera, nosso convidado de hoje é o Rafael Hortêncio Melo, médico intensivista pelo Hospital Sírio-Libanês e titulado pela MIB. Rafa, bem-vindo ao Clube da Cardio Podcast. Olá, Pamela. Obrigado pelo convite de falar sobre carreira médica da medicina intensiva. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael do Intensiva na Veia, que às vezes as pessoas não sabem o meu nome. Falam, olha o Intensiva na Veia. Interessante. Só para você saber, no meu telefone, você tá salvo como Intensiva na Veia. Viu aí? Viu aí? Às vezes as pessoas não sabem nem que o meu primeiro nome é Rafael. Mas é sempre um prazer falar um pouco sobre a carreira médica na medicina intensiva. Acho que ainda estou percorrendo os caminhos da minha carreira, mas acho que cheguei num ponto bem interessante. Até porque a gente sabe que tem muita disparidade, muito preconceito e desinformação com algumas especialidades. Por exemplo, eu acho que o pessoal da medicina de emergência deve sofrer muito isso que a terapia intensiva já sofria antes. Tá. De achar que o médico intensivista vive só de plantão. Então, acho que é uma coisa interessante. A gente vai desmistificar algumas coisas aqui sobre isso. Muito bom. Antes da gente entrar na área mesmo da medicina intensiva, eu quero que você conte um pouco da sua história, a faculdade, como é que você escolheu ser médico, por exemplo? Então, no começo não foi bem uma escolha minha. Foi meio que uma sugestão do meu pai. Ele nunca me colocou pressão, ele só falava assim, olha, você pode fazer a faculdade que você quiser. Assim, se você fizer medicina, eu te dou um carro. Em qualquer outra faculdade você anda de ônibus, mas pode fazer a que você quiser, entendeu? Era desse jeito. Mas mesmo com essa sugestão dele, o meu primeiro vestibular que eu prestei não foi para medicina, foi para engenharia química. Eu não sei por que eu fiz isso, pessoal. Acontece. Eu era um jovem dos 16 anos, 16 para os 17 anos, que não sabia o que queria da vida. Eu até passei e tal para engenharia química ali, mas eu vi que eu não queria cursar aquilo. E aí eu tentei uma segunda vez, fiz o curso em 1 ano, e aí eu passei para medicina na Universidade Federal do Ceará. E iniciei medicina. E foi muito interessante porque, cara, até então, o contato que eu tinha com medicina era meu pai, que meu pai é médico. Mas eu não tinha um grande contato, não é como se ele fosse um mentor que me ensinava e me levava para os hospitais. Pelo contrário, eu até mal via ele em casa de tanto que ele trabalhava. Então, qual que é a especialidade dele? Isso. Ele, na verdade, é daquele tempo que você tinha que saber de tudo. Sei. E ele acabou se especializando em ultrassom também. Então, e aí ele foi diretor de vários Imagem. hospitais de interior, assim, do Ceará. Trabalhou muito com ultrassom também. Mas era Legal. aquele médico, tipo assim, que sabe fazer tudo. Tá bom. Tinha que desenrolar tudo que chegasse lá no interior. E então eu não tinha muito contato assim com medicina. Eu só mal via até meu pai em casa, achava que, pô, os médicos, na verdade, mal param em casa e tudo. E aí entrei na faculdade meio que de paraquedas. Tipo, passei, vamos lá, né? E incrivelmente eu gostei desde a primeira aula. Sim, tipo, foi amor à primeira vista. Nossa, pronto, tô no canto certo, graças a Deus, né? Tô no canto certo. E durante a faculdade, a gente nunca sabe direito o que é que a gente quer fazer. É difícil, né? Assim, é engraçado como a gente vê essa dinâmica. As pessoas entram, eu vou ser cirurgião geral. Do nada ela acaba Você como pediatra. dermato. Tipo, você pediatra acaba como cirurgião geral. É bem interessante isso. Comecei a ter uma noção, de fato, do que talvez eu fosse querer quando eu entrei no internato. Tá. Que aí no internato a gente, de fato, coloca a mão na massa. Inclusive, naquela época, não que seja muito distante, mas mudou muito nos últimos 10 anos, né? Sim. E naquela época a gente colocava muito mais a mão na massa do que hoje em dia. Tá. Então, a gente era muito mais responsável pelo paciente, a gente realmente incorporava bastante os serviços. E aí eu comecei a ter uma noção do que eu queria. Cheguei até a flertar com cirurgia, mas depois eu vi que eu queria, na verdade, era clínica. Alguma clínica, mas eu queria alguma especialidade clínica. Então, por conta disso, eu prestei residência de clínica médica. Tá. E aí eu fiz clínica médica no Hospital Geral Valdemar Alcântara. Que é uma excelente residência de clínica médica lá no Ceará. Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas o Ceará forma excelentes médicos e excelentes clínicos. Realmente o nosso fraco é a infraestrutura e produção de evidência, mas não temos de formar médicos. O Ceará forma médicos muito bons. Mão na massa forma médicos muito bons. E essa residência de clínica médica é muito boa. E durante a residência, eu trabalhei no time de resposta rápida no maior hospital cardiológico cardiopulmonar, na verdade, lá do Ceará. Que é o Hospital do Coração de Messejana. Eu comecei a me apaixonar, assim, pelo paciente crítico. Entendi. E
Clichê, tá, pessoal? Não vai ter nada de novo aqui que você já não tenha escutado alguma vez de alguém. Fiquei naquela dúvida. Cardiologia ou terapia intensiva? E, infelizmente, os meus rodízios de terapia intensiva na clínica médica foram péssimos. Eu tive um péssimo contato com a terapia intensiva durante a minha residência. Então, não me chamou muita atenção. Já a cardiologia, eu tive excelentes preceptores, excelentes staffs. Me chamava muita atenção a cardiologia. Comum isso acontecer. O serviço que mais está estruturado chama mais atenção. Exato. Me chamou muito a atenção. Eu falei, poxa, será que eu quero ser cardiologista? Imagina, Rafa, você é cardiologista e eu ser um bom cardiologista, viu? Ainda pode ser possível, viu? Ainda posso tirar meu título ainda. Ainda posso tirar meu título. Ainda sou apaixonado pela cardiologia, tá? Estudo muito cardiologia. Conversa tipo, muito, né? todo guideline que sai, tipo, de síndrome coronariana aguda, eu vou ler. Comprei um livro de ECG do José de Alencar, Sim. sabe? Tipo, eu estudo muito isso ainda. Então, mas no final do meu R2, eu comecei a dar plantão em UTI, etc e tal. E tive mais contato com outras áreas da cardiologia. Rodei na enfermaria de cardiologia. E aí eu pensei, poxa, eu acho que a parte que eu mais gosto da cardiologia é a parte do cardiológico crítico. Entendi. Eu não gosto das outras vertentes que a cardiologia me oferece. Hemodinâmica, ambulatório. Naquela época, não era apaixonado por POCs, então a ecocardiografia não me chamava muita atenção. Então, o que eu mais gosto é do paciente crítico. E eu não gosto, nunca gostei, na verdade, isso foi um dos grandes motivos de eu ter feito clínica médica também, de saber uma coisa só. Eu queria ser aquele cara que, independente do problema que o paciente tivesse, eu conseguiria resolver pelo menos uma parte, eu saber para onde encaminhar. Legal. Eu até brinco que no meio da minha residência de clínica médica eu quase larguei para fazer medicina de emergência, porque, nossa, eu sou apaixonado pela medicina de emergência. Sim. E eu gosto muito dessa ideia de você, tipo, estabilizar o crítico independente do que ele tenha. Pode ser O emergencista, ele cuida da gestante, do da pediátrico, criança, né? Ele manda bem em todas as áreas, é trauma, é muito legal, eu gosto é também. muito bacana. Então eu pensei, se eu gosto de ser uma coisa que saiba mais um pouco de tudo e gosto mais da parte crítica, talvez não faça muito sentido eu ser cardiologista. Talvez seja melhor para o ramo da terapia intensiva. Assim, isso me deixou muito em dúvida, sabe? Porque realmente a minha experiência com terapia intensiva na minha cidade não foi era muito boa. bacana. Não foi muito bacana. Até meu penúltimo rodízio no internato, que é o rodízio no grande UTI do Hospital Geral de Fortaleza. Tive um grande mentor, até hoje falo com ele, ele é o chefe da Sociedade de Terapia Intensiva Cearense, Dr. Mozart, e foi um rodízio muito bom. Foi o primeiro contato que eu tive com o UTI realmente estruturado. Na faculdade foi ruim, na minha residência no geral tinha sido muito ruim, mas meu penúltimo estágio, caramba, Brilhou. foi um estágio muito bom. Eu falei, já tinha dúvida agora, ou seja, eu vi que se eu tivesse contato com o UTI razoável, eu ia gostar, isso me satisfazer profissionalmente. E aí eu prestei para residência de terapia intensiva. Mas aí teve uma coisa interessante. Pra vocês terem ideia como a gente vive numa bolha lá, eu não sabia nem que tinha residência de terapia intensiva no Sírio-Libanês. Eu nem conhecia o Sírio-Libanês. Eu nem conhecia o Einstein. Eu juro para você, eu não conhecia. E no meu último ano de terapia de residência de clínica médica, eu tive contato com ultrassom por conta dos emergencistas. Legal. Aí eu fui atrás de um curso de ultrassom. Naquela época no Ceará não tinha. Hoje você encontra até, né? Onde você quiser encontrar, você encontra curso de ultrassom. Na esquina tem um curso de ultrassom. Nem sempre o professor... Nem sempre é o melhor, mas É. tem. E eu achei esse curso no Sírio-Libanês. Fui fazer o curso de ultrassom no Sírio-Libanês, com a doutora Paula Nocera, que foi um dos grandes expoentes da anestesiologia que trouxe o ultrassom para o Brasil. E, nossa, me apaixonei pelo ultrassom ali naquele curso. E, por coincidência, saindo do curso, eu vi um banner no Sírio-Libanês falando que tinha residência de terapia intensiva. Não, foi Deus, hein? E, tipo, a prova ia ser, sei lá, em 20 dias, algo assim, sabe? Era um curto período de tempo, não era tão grande assim um período de tempo. Uou. É porque as provas de residência do Sírio, elas aconteciam antes de todas as provas. Sim, e o mais interessante, a primeira fase, que era teórica, ia ter na minha cidade. Nossa. Tipo, tinha vários sítios de prova no Brasil todo, e um dos sítios ia ser lá na minha cidade. Bom, não preciso pagar a passagem, só preciso fazer a prova, eu vou me inscrever. Então, eu prestei para residência tanto no Sírio-Libanês quanto lá no Ceará. Lá no Ceará eu passei em segundo lugar para residência. Parabéns. E aí, no Sírio-Libanês, cara, a prova é tenebrosa, porque sim. são 120 questões e cai anestesiologia, cirurgia geral e clínica médica. E são questões, assim, para anestesiologista mesmo. Sim, era bizarro. Era tipo, what? E as alternativas iam até a letra F. Sim, então, cara, era... Meu Deus, assim... Quem não lembra, gente, disso? Eu saí de lá, eu conferi meu gabarito, eu vi, cara, eu me dei muito mal, eu não vou passar nessa residência, esquece, né?
Aí, assim, eu já tava te deixado pra lá. E tudo bem, porque, assim, foi uma coisa por acaso, eu não era aquela pessoa que desde a faculdade queria sair do Que Ceará. sonhou. Não tava nem pensando em sair do Ceará. E aí, beleza. Aí, saiu o gabarito, eu não verifiquei. Assim, o gabarito eu verifiquei, só que não tinha Depois. classificação. Uhum. A classificação tinha saído, eu nem olhei. Falei, cara, me dei muito mal, não vou nem olhar isso. Mas aí eu recebi um e-mail. Assim, eu tava no meio da visita da residência ainda de clínica médica que tava acabando. Eu até lembro o serviço que eu tava. Eu tava no serviço de enfermaria de nefrologia. Tem coisas que marcam a gente. Foi de manhã, eu chequei meu e-mail aqui no celular, aí, Sírio-Libanês, não sei o quê, você tem 2 semanas para comparecer à prova prática, tem que se inscrever e tal, não sei o quê, confirmar. Prova prática? Quer dizer que eu passei na primeira fase? Aí eu fui lá ver, né, a classificação. Cara, eu passei em 10º no Brasil todo. 6 Caramba, vagas. você arrasou. Que nerd. Não, na verdade, não é que eu seja nerd, é porque eu vi que todo mundo se deu mal. Ali foi o que se deu menos mal, entendeu? Porque eu me dei muito mal, o gabarito do Mas cara eu foi prefiro horrível. provas assim muito difíceis do que aquelas muito fáceis que você tem que acertar Se você errar 99% errou da prova. 2 besteiras, já Acabou. era. Não então, perdeu. Isso é Melhor verdade. assim, que é muito difícil. Isso é verdade, isso é verdade. Aí, nossa, foi uma surpresa pra mim. Eu corri, nossa, não, vou fazer a prova prática e tal, não sei o que, tananã. Fiz a prova prática, no fim das contas, eu fiquei, acho que em 8º, assim, ficar 2 vagas, aí rodou as vagas e eu realmente fui aprovado no Sírio-Libanês. E eu decidi ir. Foi simples assim. Foi. Eu ia já te perguntar, essa decisão geralmente é uma questão que passa na cabeça das pessoas, sair da sua cidade ou ficar nela, né? E pra você foi natural. Assim, não vou fantasiar aqui, não foi tão fácil, mas também não foi tão difícil quanto as pessoas por Do aí. jeito que você tá contando, foi menos sofrido. Exatamente. Algumas pessoas, não vou nem dizer romantismo, porque realmente algumas pessoas sofrem com essa mais, decisão. sim. Isso. Mas o que é que eu pensei? Olha, terapia intensiva, você precisa ter acesso à tecnologia. Isso é verdade. Precisa ter acesso à medicina baseada em evidências. E aqui no Ceará, apesar de a gente ter muita vontade, a gente não tem infraestrutura para isso. Então, se eu quiser ter acesso ao fino do fino da medicina baseada em evidências e infraestrutura para aprender a terapia intensiva como ela deve ser, acho que eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E depois que eu fui me informar, eu vi que realmente a residência estudo-libanesa era super ótima. conceituada. Maravilhosa. Era considerada, sei lá, uma das 5 melhores do Brasil. Eu Sim. falei, poxa, eu vou deixar de fazer a residência uma das 5 melhores do Brasil, que mesmo que eu queira voltar, vai me dar um nome aqui na minha cidade e tudo. Eu vou, entendeu? Eu vou. Não tinha grandes amarras lá na minha cidade, a não ser minha família, mas, tipo, não era casado, não tinha Sim. filho, não tinha nada que me Isso amarrasse. ajuda também. Isso ajuda nessa decisão. Falei, bom, vamos embora, eu vou, entendeu? Assim. E não me arrependi em nenhum momento. Porque tem pessoas que passam por todo o processo, né? Do tipo, aceitação, aí A cidade é uma adaptação, cidade se complicada adapta, também. é complicado, aceita e aí... Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito adaptável. Assim, eu me adapto muito fácil a qualquer circunstância. Legal. E quando é pra uma coisa visando um objetivo maior, e eu vejo que o que eu fiz, realmente a minha residência, nossa, me entregou tudo que eu tava esperando, o que vier de ruim tá muito no lucro porque eu tô tendo de bom nesse momento da minha Certo. vida. E é um momento de transição. E aí eu comecei a residência no Sírio-Libanês. E o que ajudou muito também é que os meus R iguais, a gente se deu muito bem. Não teve nenhum R igual que eu destoou, assim. Claro, tem aqueles que a gente é mais próximo. Inclusive, vou pro Sempre. casamento de um deles nos próximos meses aí. Junho. Isso. Nós vamos estar lá! Você tá sabendo, então, de quem é. Então, vou pro casamento dele. Então, tem um que até hoje, inclusive, dá aula nos meus cursos. Eu chamo pra dar aula comigo e tal. Top. Então, eu tenho uma amizade boa e foi muito bacana. Isso me ajudou muito. Porque seus R iguais são seus companheiros ali naquele período. Cara, né? esse Então, é o front, né? A residência é o front. Você tá ali isso. com Quem tá com você na soldados. batalha, às vezes, importa mais do que a própria batalha. É isso, eu assino embaixo, eu sempre escrevi essa frase pra mim. E quem tá ao seu lado nas trincheiras, isso importa mais do que a própria guerra. Com certeza. E isso foi uma coisa que ajudou desde o começo. A gente já se entrosou muito desde o começo, se ajudou muito. E detalhe, nenhum deles era nordestino. Pelo contrário, a maioria deles era de São Paulo, mas eram as Sim. mesmas angústias, as mesmas coisas. Foi muito bacana também porque, por eu ter feito o curso de ultrassom antes, e aí eu comprei um ultrassomzinho chinesinho pra mim. Então, eu fiquei meus últimos 6 meses da residência fazendo ultrassom com os emergencistas lá. Então, eu já cheguei na residência com conhecimento razoável de ultrassom. Que ano foi isso que você comprou seu próprio ultrassom? Eu comprei em 2020. Minto. 2020 foi o ano da residência. Eu comprei 2019. final de 2018 pro início de 2019. Precoce ali, porque o Pocas não era tão famoso assim.
2018, Isso. não é? Não era. Na verdade, foi até um pouco antes, que eu tô meio perdido nas datas, tá, pessoal? Desculpa, mas assim... A gente tá em 2025, tá, então, Rafa? eu comecei minha residência em 2019, acabei ela em 2021. Então, Tá. na verdade, isso foi no começo de 2018. Tá, 2018. Isso. Então, até pra, inclusive, foi bom, porque pra vir pra São Paulo eu vendi... Então, tinha um dinheirinho ali pra chegar aqui com um pezinho de meia. Entendi. Porque eu imaginei, olha, as UTIs vão ter ultrassom, né? Por que eu vou ficar com o meu? Vou Não vender, preciso faço o ficar com esse dinheiro. ruim aqui, não preciso. E realmente tinha ultrassom em todas as UTIs. E foi muito bacana, porque a gente foi se complementando, assim. Então, desde o começo, a residência não foi um peso pra mim. Eu tava muito feliz de estar onde eu tava, então me dedicava bastante e tudo. O que foi pesado, o que é que pesa, eu acho que pesa pra todo mundo. Mesmo quem tá na sua cidade, porque ninguém gosta muito de ficar dependendo de pai e mãe. Sim. Então, e pra quem tá fora, isso é mais importante ainda. Eu tive que trabalhar muito por fora da residência. E isso pesou um pouco. Isso pesou... Cansaço, você Porque diz? o cansaço batia, assim. Porque aqui a residência de São Paulo respeitava, 60 horas respeita, então eu não Legal. fazia muita coisa a mais do que me era pedido, mas dentro dessas 60 horas tinha períodos que eu tinha que dar plantão, tinham serviços muito pesados que tudo bem, eu poderia sair às 6, mas eu não ia sair às 6 porque estava acontecendo um negócio massa com um Você ia paciente esperar. que para eu aprender eu ficava até mais tarde. Uhum. E aí, fim de semana que em teoria eu deveria descansar ou estudar, eu tava trabalhando. Então, pra me sustentar e manter um padrão de vida razoável, assim, tipo, também você não Você pode não só era do... É, sobreviver, né? Você tem que ter Sim. um pouco de lazer, conseguir nas suas férias viajar um pouco. Então, eu tinha que trabalhar por fora pra ter essa renda por fora. Então, me cansou bastante. Foi um período bem cansativo. você acha que você dava na média quantos plantões, mais ou menos? Vamos pensar no R1, primeiro ano da medicina intensiva. Você fala pela residência? Por fora. Por fora? É. Olha, por fora eu dava pelo menos, em média, uns 6 plantões. É, bastante que você junta com a carga horária de 60 horas por semana, né? Dá ali os seus 2 plantões, 1 a 2 plantões por semana adicional, né? Sim, sim. E tinha meses que eu fazia 8, 10 plantões por Claro. fora. Então, a média era 6, mas talvez mais. Tá. Uma coisa que foi bacana, assim, é que eu não tive dificuldade para arranjar emprego assim que eu cheguei. Justamente porque a residência ainda não era acesso direto. A Eu já residência de intensiva. Isso, da terapia intensiva. Eu já tinha residência de clínica médica. E por isso facilitou minha entrada em várias UTIs de hospitais aqui. Porque, Rafa, a pessoa que fez uma residência de clínica e uma boa residência, que até vou te perguntar o que você considera uma boa residência de clínica, você sai manejando tudo, né? Você trabalha do pré-hospitalar, né, a medicina intensiva. Claro, na UTI, você não é um intensivista. Ou você terminou a residência de clínica. Você não é igual intensivista, não é? De jeito Mas nenhum. você consegue ali fazer Tem uma noção. uma noção, fazer procedimentos, né, Rafa? Discutir casos, enfim, dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar. E principalmente na residência de clínica, né? Que ela te dá uma abrangência de Muito. casos muito grande, né? Que eu acho que isso faz um pouco de Cara, diferença. eu sempre falo, eu faria de novo. Tem que ser uma residência de clínica mão na massa, né, Rafa? Que nem você falou. O que é uma boa residência de clínica pra você? Então, primeiro ponto é que eu considero que eu acho que as pessoas, claro, a residência ela ajuda muito quando ela é uma boa residência bem estruturada e você tem um mentor, assim, um programa que já foi montado por um mentor para ir te guiando nessa evolução. Mas, cara, a residência é 50% você. Ela depende da sua dedicação à residência, da sua dedicação por fora da residência, se a residência não te entrega aquilo que tu precisa. Depende da tua busca por conhecimento, no teu double check de informações. Por isso que eu falo que às vezes mesmo uma residência ruim, ela pode formar um residente bom, se o residente for muito engajado. É que as residências boas facilitam isso para a pessoa não precisar procurar tanto por fora. Você não tem que tirar leite de pedra. Isso, você não tira leite de pedra, mas você não pode imputar a responsabilidade 100% da sua formação na residência em si, no programa em si. É muito perigoso, né? Ela depende de você. Uhum. E eu considero uma boa residência, levando isso em consideração, é aquela residência que te fornece serviços com pacientes, para você aprender com os pacientes, que são os principais protagonistas do seu aprendizado, com bons staffs que não te abandonam e te ensinam quando você precisa ser guiado ou ter uma orientação à luz, porque ler o guideline todo mundo lê. Isso eu não preciso de ninguém para ler por mim. O chat GPT lê pra você. Hoje em dia tá até mais fácil, tem um chat GPT. Você coloca lá o comandinho, lê para você e resume ainda, se você quiser. Pontos chaves. Agora, o insight de juntar informações, aquele conhecimento beira-leito, aquela experiência clínica,
aquelas coisas um pouco mais raras que fogem do guideline, que é bem frequente, né, na verdade. Muito frequente. O Você guideline é um guia. Exatamente. Você precisa de um mentor, de um staff ali perto de você. Então, você Sim. precisa. Então, tendo paciente, tendo um bom staff, eu acho que isso já é mais da metade do caminho andado para ter uma boa residência. E, claro, eu acho que uma boa residência tem que ter também um programa bem estabelecido de ensino. Ou seja, a gente tem que ter um programa teórico bem estabelecido de aula. Na minha residência, ela foi pioneira nisso, que foi uma das primeiras Legal. residências que tinha um artigo da semana. Ou seja, eu já cheguei com essa cultura de ler artigos aqui em São Paulo. Isso fez uma total diferença para mim. Até mesmo dentre meus colegas, meus R iguais. Sim, Eles não tinham tanta cultura assim nas residências deles, foram muito mão na massa, sim. mas não tinha essa residência essa Cultura de essa ler. cultura de Deixa eu ver o ler, que de saiu. discutir artigo, de entender se aquele artigo que ele acrescentava Foi na nossa bom, prática sim. foi bom, ruim, o que é que falta nesse artigo. E a minha residência foi pioneira nisso, já cheguei com isso aqui. Interessante. Então, eu acho que esse tripé é o ideal para uma residência ser considerada uma boa residência. Pelo menos isso. Infraestrutura é importante? Com certeza. Com certeza. Mas eu acho que se você tiver essas três coisas que eu falei, já é 80%. Tendo a infraestrutura para fazer o que a medicina de boa qualidade preconiza, é a cereja do bolo. Sim. Porque o que acontecia muito, acho que deve ter acontecido com você também, e deve acontecer ainda no dia a dia, né? Que a gente não trabalha só no particular, trabalha em SUS, e mesmo alguns particulares não tem tanta infraestrutura. Mas que a gente sabe o que é que seria feito se os pacientes Isso estivessem dói, no mundo ideal, mas a gente não vai fazer porque a gente não tem aquilo. É. E eu passei por muito isso na minha residência clínica médica. No mundo ideal, Faria isso. por exemplo, você falou apatia hepática. No mundo ideal, é rifaximina que você tem que usar. Aqui a gente não tem, que é muito caro. A gente vai usar metronidazol. Então, passei muito por isso na minha residência clínica médica. Então, eu sempre soube o que é que deveria ser feito, mas o que é que eu tenho que fazer com o que eu tenho. Isso Gerenciamento de recurso. Exatamente. Isso é muito ruim, mas, por outro lado, é bom, pela palavra acertadíssima que você falou agora. Você aprende a gerenciar recursos também. Você aprende a dosar as coisas. Não ser aquela pessoa muito over. Também acho, às vezes, quando você faz uma residência que tem tudo, você está acostumado com o top. No dia que faltar alguma coisinha, vai ficar meio perdido. Puta, não sei fazer, não dá pra fazer. Não, calma aí, dá. Exato, exato. E isso foi acho que até é uma coisa bacana da minha residência. Legal. Inclusive, eu acho que, especificamente falando da minha residência de terapia intensiva, isso foi muito bem balanceado, porque a gente roda muito lá no hospital, óbvio, mas um terço da minha residência eu rodei no SUS. Ótimo. Então, a gente tinha contato com o SUS e tinha contato com o particular ali, o particular top. Não era só um particular simples, era um particular top. Então, a gente ia, até uma frase do amigo meu, Delmar, a gente ia da laje... Um beijo, Delmar, um querido, maravilhoso. Ele né? fala isso mesmo. Daí a gente ia da laje à cobertura. Ele fala isso mesmo. Exatamente. A minha residência, ela foi da laje à cobertura. Acho que isso é importante para a formação do intensivista também. Sim. Porque, especificamente falando do intensivista, ele é um grande gerenciador. De tudo. De recursos, de suporte avançado da vida, de especialidades, o que é que você tem que priorizar mais em detrimento de outra coisa. É praticamente um gerenciador de disfunções orgânicas, né? Então a gente tem que aprender a gerenciar tudo, desde os recursos até o que a gente vai aplicar melhor no paciente. É isso que eu acho mais bonito, sabe, da visão de vocês. Porque eu, como cardiologista, não tem como. Eu acabo puxando pro raciocínio que eu conheço, o cardiológico e tal. E, pô, aí você ouve o colega, pô, mas eu pensei nisso. Eu falei, poxa, faz sentido, vamos por esse lado. Eu acho que pode ser mais interessante pro paciente. Você falou de recursos e a gente viveu... alguns colegas viveram situações onde havia falta de recursos muito, 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 muito básicos. E isso impacta muito na saúde mental do residente. É muito triste. Então, faltar glicose. Faltar enoxaparina. Medicina de guerra, né? Medicina de guerra em um grande centro, né? São Paulo, um grande centro. Faltar essas coisas, eu vivi, assim, pela experiência de colegas, né? Eu mesma não vivi, mas me doía, porque o médico, ele tem no seu cerne a ideia de fazer o bem, cuidar, zelar, amenizar sofrimento. E quando falta o básico... muito básico, porque faltar glicose é muito básico, você concorda? Muito básico. Faltar antibiótico, cada dia você tem que usar um antibiótico porque faltava enoxaparina. Não, isso não é metáfora, é literalmente medicina de guerra. Isso não é metáfora, é medicina de guerra. É pior que medicina de guerra. Isso, e eu acho isso inadmissível. Inadmissível. Por exemplo, a gente tem um projeto de monitorização hemodinâmica, que a gente tem algumas aulas que a gente fala de como monitorizar o paciente com baixos recursos. E aí a gente coloca algumas coisas da PAI lá.
E aí alguns alunos falam, mas meu serviço não tem PAI. Eu falei, pessoal, aí assim, aqui a gente ensina a gerenciar a monitorização hemodinâmica com baixos recursos. Medicina de guerra a gente não tem como ensinar, porque isso é medicina de guerra. Você não tem uma Você PAI. tá no UTI. Na Aí você sua não tem uma UTI, PAI. Você não tem uma PAI na sua UTI, no mínimo, para não falar outras palavras, porque a gente não pode falar aqui, inadmissível. É inadmissível. Não tô falando de ter um monitor de débito nem nada, eu tô falando de ter uma PAI, cara. Porque um ponto importante que você tá trazendo é que foi uma residência tanto de clínica muito rica e a residência de intensiva também muito rica. E que isso fez total diferença para sua carreira. Para gerar autonomia, te colocou como centro, né? Você entende que você é o protagonista da sua carreira. Eu anotei aqui, você comprou o seu ultrassom lá em 2018, né? É uma ultrassom. Hoje, alguém comprar ultrassom é muito mais comum do que lá naquela época. Então, você já tinha essa ideia da autonomia, de você aprender sozinho com os colegas, mas de você, eu não sei, é um mindset de crescimento. Eu não sei, vou aprender, quem pode me ensinar? Vou comprar aqui, não tem ultrassom? Calma aí, vou pegar o meu. Exatamente. E eu não gosto nem de me enaltecer, mas eu acho que isso, por isso que eu falo que eu acho que depende muito de você. Eu era residente, e como residente eu paguei uma passagem para São Paulo, hospedagem, um curso em São Paulo, e comprei um aparelho de ultrassom como residente. Então, as pessoas podem falar, você estava na sua cidade, você morava com seus pais. Não, eu estava morando só já. Problemas, todo mundo vai ter, mas são escolhas. São escolhas, prioridades. Cara, será que não vale a pena esse mês tu ficar mais cansado, dar uns 3 plantãozinhos extras, porque aquilo vai te acrescentar pra caramba? E eu vou te dizer, viu, como residente, eu era R2, eu dava plantão na sala de parada do HGF, que é a outra grande emergência do Ceará, que é não cardiológica, são outras emergências. E esse é um canto que normalmente não deixavam qualquer pessoa dar plantão, porque era um canto mais... Eu dava plantão lá de rodo. A galera começou a me ver, o cara sabe até ultrassom. O cara é R2 de clínica, sabe ultrassom, sabe as coisas, não sei o quê. E naquela época eu me destaquei. Talvez hoje seja um pouco mais comum, mas naquela época eu me destaquei pra caramba. Muito, 2018, muito. Eu me destaquei pra caramba naquela época. E assim, eu fiz isso porque eu consigo cuidar melhor dos pacientes. Foi esse meu insight, entendeu? Tipo, eu primeiro pensei em como eu podia cuidar melhor dos pacientes. Depois veio a questão do reconhecimento. Mas isso eu vi depois que estava acontecendo. Mas... Nossa, aí quando eu vejo, sei lá, uma pessoa que não vai fazer tal curso porque, não, eu sou residente, não, o curso é muito caro, eu tenho outras prioridades. Cara, é porque eu percebo que algumas pessoas realmente não têm interesse em melhorar como médico. É isso. Acho que porque eu vejo diversas vezes, eu sou residente, eu não tenho dinheiro. Acabou de voltar de Paris. Cara, teve uma situação, vou contar aqui, que... Conta, fofoca, a gente gosta. Fofoca, a gente gosta. Foi no meu segundo ou terceiro curso do Camus. Um residente ficou me pedindo descontos. Camus, calma aí, fala pro pessoal. Camus é o seu curso de ultrassom avançado de point of care. Isso, é um curso de ultrassom, curso de monitorização avançada guiada por ultrassom. Então, ele é o curso avançado. Tanto que quando algumas pessoas querem se inscrever, algumas eu nem deixo se inscrever, porque falam, não sei de nada, só sei ver linha B, não se inscreva. Esse curso não é pra você. É um curso que eu realmente ensino muita coisa avançada. Tanto que meus professores são ecocardiografistas. Então, assim, já tive até feedback de ecocardiografistas, né, Pamela? Então, legal. Seu, inclusive, tive um feedback do Camus já. Sim. Então, é um curso avançado de ultrassom. E o residente estava me pedindo desconto e tal, e eu não costumo dar desconto para residente. Naquela época eu não estava dando, o curso estava surgindo ainda. Eu falei, não, cara, tudo bem, eu vou te dar um desconto. Ele, não, beleza, porque residente é difícil, tal, não sei o quê. Fez o curso e tal. Na outra semana eu vi foto dele na Grécia. É isso. Cara, aí não dá, entendeu? Tipo, é prioridade. Eu entendo. E não é porque é residente, mas é prioridade. É prioridade. É prioridade. Sim. A gente sabe que o Olo optou, né? E pra Grécia ele não pediu desconto. E talvez ele pediu desconto pra gastar dinheiro na Grécia. Então, Pode ser. É prioridades, entendeu? Claro, não tô falando que isso é geral. Tem alguns casos que, poxa, o cara... O residente ganha menos, ele trabalha muito, a gente entende. E às vezes tem residentes que tem filho já pra sustentar. Então, assim, a gente entende que tem alguns pormenores de algumas pessoas... Eu fui residente. Exatamente, que a gente entende. Mas, na grande maioria dos casos, a gente vê que é questão de prioridades. E falta de vontade de melhorar ou de valorizar aquilo como uma melhora pra você como cuidar melhor dos pacientes, que eu acho que deve ser a nossa prioridade. Mas até de como aquilo vai se destacar como profissional. E, Rafa, a gente tem vários residentes que fazem inscrição e uma pequena porcentagem acaba pedindo realmente desconto, porque o cara entende, no nosso caso, que é o curso de pós-op, se ele vê pós-op, ele entende que não tem outro curso para ele ver só de pós-op de cardíaca. Ele fala, eu preciso desse curso. Ele entende que, igual você fez, pagou passagem pro Sírio-Libanês, fazer o curso de ultrassom. É o que ele precisa para melhorar. Eu, quando eu era residente de clínica, também trabalhava fora. Paguei meu curso de ventilação mecânica. Paguei curso de acesso guiado. E
e eu adorava. E, tipo, mano, eu fui virada dos plantões pra poder, Sim. né, fazer o curso. Eu me Sim. lembro disso, gente. Era tanto, eu me lembro, assim, a sensação que era, eu fazia sexta-noite e o curso prático era sábado. E aí eu ia de São Bernardo, virada, fui lá pra Gacor fazer o curso de ventilação mecânica. É bonito, é a nossa busca, né? Mas você lá nessa época, você já se destacou. Pela parte do ultrassom, acabou se destacando na sua cidade. Eu não virei referência, mas eu digo assim... Não, você foi notado, eu digo, pelos seus pares. Isso, pelos meus pares, eu era conhecido como um bom residente, um bom médico. Isso Tipo é assim, legal. esse cara vai ser um bom clínico quando acabar a residência. Isso com certeza eu fui reconhecido. Você acha isso importante? Ou você acha que na sua área na minha área é importante, tá? Na minha área a cardiologia é importante. Porque talvez as pessoas podem encaminhar pacientes pra mim, pra passar no consultório, pra eu passar visita. Mas na sua área de medicina intensiva, você considera isso importante também? Acho que sim. Eu não consigo vislumbrar alguma subespecialidade da medicina que isso não seja importante. Verdade. Com certeza em algumas é muito importante, outras é um pouco menos importante, mas é importante em todas. Você ser bem relacionado, você ter um network bom, ser bem reconhecido pelos seus iguais, porque isso é uma coisa, conversa de bar e tu conhece algum, sei lá, um dermatologista, essa aqui fez residência comigo, ela é boa, pode fazer, que ela é... Até nessas besteirinhas a gente consegue, entendeu? É o branding da pessoa, né? Exatamente. Essa história que você tá ali... Exatamente. Então, não sei, assim como a gente tem colegas que, poxa, esse cara não é um bom médico, não contrata. Inclusive, ó, eu tô num cargo praticamente um cargo de liderança lá no Einstein, né? No Hospital Municipal Vila Santa Catarina. Um hospital muito querido por nós, né, Rafa? Assim, nossa, eu amo aquele hospital, sou apaixonado por aquele hospital. E então eu sou meio que um braço da gestão. É como se eu fosse os braços e as pernas da minha coordenadora, digamos assim. Eu tô entre o diarista e o gestor, digamos assim. Eu tô no meio termo, um cargo de liderança. A gente estava precisando de alguns plantonistas um tempo desse e ela me pediu opinião. Ó, tem esses colegas aqui, você tem boas informações dos colegas, referências? Então, isso acontece em todo hospital, em todo serviço. Em todo hospital que você trabalha, seu chefe pode perguntar, eu tô precisando de indicação. Você tem colega para indicar? E médico, Rafa, não manda currículo, né? É indicação, né? É indicação. É indicação. Claro, existem os processos seletivos, mas vai por mim. Mesmo nos processos seletivos, no final das contas, o gestor vai pedir também a opinião das pessoas. Você tem alguma coisa, algum relato desse feedback desse colaborador aqui? Como é que foi no outro trabalho dele? Como é que o outro chefe dele falou dele? Entendeu? Então, isso sempre vai contar. Eu acho que isso sempre conta, entendeu? Eu acho que isso é muito importante para você. Boa. E na residência de medicina intensiva, vamos entrar mais a fundo agora. Você comentou que foi muito boa, porque tinha recursos e tinha também uma parte boa no SUS para você ali tomar mais decisões, botar talvez mais a mão na massa, etc. O que você hoje, olhando para trás, ressalta que foi crucial na sua residência de medicina intensiva para você hoje ser o intensivista que você é? Olha, eu acho que duas coisas foram cruciais. Uma foi realmente os meus staffs, meus preceptores, me darem aquilo que eu estava procurando, que foi o estímulo, foi a discussão, foi a provocação saudável e, inclusive, o acesso à medicina baseada em evidências. Poxa, eu comecei a tomar café e falar da vida sobre os caras que, na verdade, eu li o livro deles quando eu era residente. Sim. Tipo, os caras que eu nunca esperei conhecer, eu tava lá no conforto, conversando, Oi, tudo bem? batendo um papo, e aquilo brilhou meus olhos, assim, do tipo... Caramba, entendeu? Tipo, eu tô Você encontrou mentores, posso dizer isso? Pode dizer isso. Eu tô nesse ambiente, esse ambiente me estimula. Só que tá aqui, tá me estimulando, entendeu? A ser um profissional melhor. E a outra coisa, que vai ser um pouco polêmico, mas eu acho que, nossa, como intensivista me ajudou muito, foi ter sido residente durante a pandemia. Eu acho que isso fez total diferença. Pra você, né, como medicina intensiva, ventilação, nossa, foi... E a gente teve que ter muito mais autonomia do que, em teoria, a gente teria. Porque precisava, né? Precisava, entendeu? Então, assim, muito paciente grave, muito caso de ventilação mecânica que a gente talvez... A gente não vê mais tanto hoje em dia. Não vê? Assim, eu até ainda vejo, porque o tipo de UTI que eu trabalho, isso é mais frequente. Mas nas UTI gerais, você na UTI cardiológica... Cara, não é uma coisa muito comum de você ver. Não, graças a Deus. Pronato do mundo, meu. Então, naquela época, a gente foi um aprendizado... E não só pela questão da gravidade dos pacientes, mas também pela questão do gerenciamento de recursos. Sim. Porque chegou a... Né, precisava gerenciar os recursos ali, gerenciamento de pessoas. Do tipo, olha, hoje tem 6 pronas. Calma, deixa 3 para amanhã, 3 para tarde. Esse aqui porque não precisa. Não vai dar. Não vai dar para todo mundo, etc. Gerenciamento também de relações interpessoais, porque estava todo mundo burnout, todo mundo precisava de um momento, todo mundo estava que você preso fez em casa. Nisso?
Olha, eu acho que na verdade eu fui aprendendo no meio do caminho. Uhum. Eu acho que eu fui aprendendo no meio do caminho com todo mundo. Até porque, assim, infelizmente, como a gente ficou em pandemia, lockdown... A sua residência foi no mesmo ano que a minha, 2019 e 2021. Enquanto você fez intensiva, eu fiz cardio. Então foi bem... Vivemos a pandemia mesmo. Vivemos a pandemia. Então, assim, lockdown. Não tinha muito o que fazer de lazer. Não. Foi a época que eu mais joguei videogame na minha vida. Era o que eu fazia, comer pizza e jogar videogame quando tava em casa, né? Então, assim... Mas era um lazer pra mim. E a conversa com os colegas... E mesmo na UTI, a gente se aproximou mais, conversou mais, abafou mais. Então, eu acho assim, não só colegas médicos, né? Equipe multi também, etc. Teve aquela questão da união da equipe. Sim. Então, isso tudo me fez crescer como intensivista, porque o intensivista, ele é o elo de um time. Uhum. E ali eu aprendi o quão forte esse elo tem que ser e o quão abrangente ele tem que ser. Tem que abranger todo mundo. O time é o time todo. Me deu um espírito de time que eu já tinha, mas assim... Aperfeiçoou. Aperfeiçoei muito na pandemia. Então, em todos os aspectos, eu acho que a pandemia me engrandeceu muito como médico. Excelente. Que qualidades você desenvolveu? Você já falou uma delas. Então, liderança. Posso colocar, né? Sim. Como a grandes habilidades. O residente de intensiva está ouvindo a gente. Ele precisa desenvolver habilidades. Você falou de uma coisa importante, que é o ambiente e os mentores, né? Então, isso são coisas que talvez precedam a residência, a escolha, né? Tudo bem, grande parte se é você e o ambiente também vai ser importante. Mas, nesses anos de residência, que qualidades que você ressalta que tornam o médico intensivista excelente? Habilidades que devem ser desenvolvidas durante a residência, por exemplo. Olha, se eu colocasse na lista de prioridade, no topo, porque essa, apesar de ser uma habilidade treinável, é que a gente mais negligencia e as pessoas não percebem até ser tarde demais que precisam melhorá-las, são soft skills. Soft skills. Porque você ser um cara bom, teu hard skills, digamos assim, conhecimento teórico, prático, técnico excelente, pode até te dar um emprego. Tipo, esse cara foi indicado porque é um cara muito bom. Beira-leito, o cara é um monstro, assim. O cara faz eco até de cabeça para baixo aqui. Entende de hemodinâmica e ventilação e tudo que você imaginar. Mas o que te mantém nesse emprego e o que te faz subir de posição nesse emprego são soft skills. Com toda certeza. E a residência me ajudou nisso também. Acho que, inclusive, ainda é um processo. Sim, eu também acho que é um grande desenvolvimento pessoal. Ainda estou cada vez aprendendo mais, melhorando mais meus soft skills. Com certeza o Rafael de hoje é bem diferente do Rafael de 3 anos. E muito diferente do Rafael da residência de clínica médica. Então eu era muito brigão. Você era briguento? Meu, você tem cara de ser briguento. Mas eu era, porque eu era um cara assim, modéstia à parte, eu era um cara que lia muito. Eu lia muito. Sim. Cara, eu lia muito, assim. Então... Cabeção, você é cabeção. Eu lia muito e assim, antes de entrar na residência, tudo bem, não tinha residência, mas eu comia aquele livro de medicina de emergência da USP para dar plantão nas UPAs como chefe de equipe e tal. Então eu tinha uma segurança boa, relativamente boa com os pacientes mais graves. Então, enquanto meus R+, meus R iguais, desculpa, tava meio que com medo dos pacientes graves, eu já desenrolava, tomava as condutas e fazia algumas coisas e tal, não sei o que, pra frente e tudo. Então, associando essas duas coisas, eu tenho uma certa segurança. Eu tava no Dunning-Kruger lá embaixo, eu sei, assim. é isso que eu ia dizer, sim. Eu tava no Dunning-Kruger, eu tenho uma certa segurança porque eu já cheguei lá... Mas isso é comum, é importante quem tá ouvindo. Sim, sim. E você tem isso mesmo. Principalmente o cara que é bom, assim, que estuda muito e tal, ele chega na residência achando que ele é o melhor, até alguém colocar ele no lugar dele, entendeu? Ah, amigão, você tá aprendendo. E você tá aprendendo. Mas eu tinha uma certa segurança, uma certa bagagem, já que alguns eram iguais. E no final, tinha. E no final tá todo mundo igual. É isso, tem que ter calma, segurar o tchan. No final todo mundo fica igual, tá? Então assim, não fique se achando porque você chegou mais desenrolado, não, porque no final vai estar todo mundo igual. Mas no começo, isso fez um pouco de diferença. Sim. Eu era um pouco mais desenrolado, né? Assim, eu lia muito, então... Quando um preceptor ou um staff falava uma coisa que eu não concordava, que eu tinha lido que era diferente... Ai, sério, esse tipo de residente, Rafael. Cara, eu falava que eu não concordava muito, não sei o quê. Ai, meu Deus. Eu era chato, velho, eu era chato. Mas eu fui melhorando, tá? No R2 eu já era bem melhor. No meu R3 eu já era outra pessoa. Eu cheguei com a cabecinha baixa aqui em São Paulo. Boa, começou bem. Eu cheguei com a cabecinha baixa aqui em São Paulo.
No fim do meu R4 já era outra pessoa, e quando terminei e comecei a trabalhar como preceptor e etc. lá do Ciro, já era outra pessoa, e hoje eu sou totalmente diferente ainda Que dessas duas, assim. bom! É isso. Porque eu acho que isso são habilidades treináveis, isso é questão de maturidade e treino. Sim. São duas coisas que acontecem em paralelo com o seu crescimento. Sim. Assim, não é só treino também, você tem que ter a maturidade de entender onde é que você tem que se colocar, como você tem que agir, o que é legal falar ou não, reconhecer quando você passou um pouco do tom, Aham. e isso exige um pouco de maturidade. Sim. Mas as suas habilidades de comunicação, para melhorar, porque às vezes é falha de comunicação, né? Você não sabe como se expressar. Nós somos péssimos nisso. Você Isso. percebe o quanto... Nós somos muito mal treinados Muito na mal faculdade. treinados. A gente não fala sobre isso. Nossa, para eu comunicar uma notícia no meu R1 de clínica, coitado das famílias, assim, pela forma que eu falei. É totalmente diferente do que é hoje. Isso. Assim, no meu caso especificamente, sou nordestino. Nordestino fala de maneira mais enfática, fala mais alto. Então você pode causar uma impressão ruim. Sim. Então você tem que saber até isso, dosar o tom da sua voz, o jeito que você fala. Isso é treinável. E vai crescendo junto com a sua maturidade. E isso a residência também te dá. Então isso foi muito importante pra mim. Teve algum curso em específico ou foi uma busca sua, lendo livro, assistindo palestra, TED, alguma coisa do tipo? Ou você fez... Porque existem cursos hoje de comunicação. Inclusive, habilidades. alguns deles que eu pretendo fazer ainda, tô querendo arrumar tempo, mas eu vou fazer porque eu acho muito importante mesmo. Mas não tive cursos específicos, mas Foi eu uma busca... tive feedbacks. Assim, minha residência de terapia intensiva ela foi muito forte na questão de cuidados paliativos. Legal. Então a gente tinha uma atividade chamada roleplay, que tinha um ator, que a gente tinha que comunicar uma notícia. Legal. E aí o nosso preceptor fazia um Putz, feedback que pra legal. gente, olha, não é bem assim, etc. E apesar daquilo ser voltado para comunicação com o paciente, a gente leva aquilo para outras coisas também, para Sim. relações interpessoais, etc. Eu meio que fui adquirindo isso, mas hoje em dia eu busco ativamente isso. Fiz alguns cursos, tô fazendo MBA de gestão em saúde, que isso ajuda bastante. Legal. Sim. Tive que fazer alguns treinamentos como cargo de liderança agora por conta da questão do Einstein também. Então, eu tenho agora alguma bagagem teórica que eu procuro. Legal. Ainda pretendo fazer esses cursos assim, tudo. Mas isso foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, até por conta do estilo da minha residência também. Tá. Então, soft skills, uma busca por soft skills melhora nesse processo de comunicação principalmente. Excelente. Mais alguma qualidade? Acho que você falou... A liderança está dentro de soft skills. Você falou da busca ativa pelo conhecimento, então fazer cursos, ler artigos. Que mais? Olha, eu acho que se eu tivesse alguns outros conselhos para dar, depende muito das aspirações de cada pessoa. Por exemplo, eu acho que se você aspira ou ir para fora do Brasil, ou quem sabe virar uma referência na sua área, ou se dedicar mesmo ao ensino, principalmente ao ensino de faculdades e etc., eu acho que você tem que também investir um pouquinho na questão da medicina baseada em evidências. Produção científica. Isso. Primeiro de tudo, até aprender a interpretar, que eu acho que é o primeiro passo. Uhum. Que a gente também é muito mal treinado nisso. Sim. Eu acho que isso todo médico tem que ter, independente da certeza. especialidade. Aprender a ler um artigo científico. Porque, cara, e eu vejo isso até nos cursos que a gente vê por aí na internet, a pessoa bota um artigo solto, assim, é uma coorte de 30 pessoas feito na Malásia. Olha aí, pessoal, o que o artigo tá falando, a gente tem que fazer assim agora. Cara, não é assim, Não. entendeu? Então, a gente tem que aprender a interpretar, incorporar aquilo na nossa prática beira-leite, saber o quanto daquilo a gente vai valorizar. Sim. Esse é o primeiro passo. Eu acho que isso é... Conselho, na residência, aprenda a fazer isso. Se você quiser dar um passo além na sua carreira e tiver essa aspiração de morar fora ou de virar Área acadêmica. uma referência na área acadêmica, etc., eu acho que na residência você tem que começar a incorporar isso em você. Você não tem que esperar a residência acabar. E eu vejo muito residente falando isso. Depois da residência. Não, quando acabar a residência eu vou ter tempo. Cara, não é bem assim. Não se engane, você não vai. Porque a gente vai subindo o padrão de vida, subindo os gastos, subindo os plantões, e a gente não consegue voltar atrás. Sim. Então, não se engane, você não vai ter tanto tempo assim quando acabar a residência. O ideal é que você comece na residência. Pra você já ir tendo esse costume, etc e tudo, até pra você ganhar tempo. Perfeito. Deixa eu ver minhas perguntas aqui. Uma dúvida que perguntaram pra gente, Rafa, um colega que é fã seu, inclusive. Durante a residência, já conversamos de maneiras de se destacar. Era a pergunta dele. Ele gostaria de se destacar perante os demais. Então, acredito que soft skills e essa questão de estudo sejam questões que podem fazer ele se destacar. Com toda certeza. E outro ponto, isso é específico para residência, mas acho que vale também para qualquer trabalho que você tenha, seja proativo. Proatividade, excelente. Não espere dizerem para você o que é que você tem que fazer. Nossa, Faça, seja proativo, comece.
Claro, né? Eu não tô falando de tudo, pessoal, sei lá, principalmente se você tá no Ah, eu hospital. acho que eu vou drenar um tórax. Calma aí. Calma, não é esse grau de proatividade. Mas, Olha, avaliei o paciente e eu acho que seria interessante, benéfico, drenar o tórax. O que é que o senhor acha, né? Pergunta pro chefe. isso, já posso pedir pra separar o material se eu achar que deve. Exato. Isso já mostra uma proatividade, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, mostra uma responsabilidade. Porque você está em treinamento, você não pode fazer as coisas sozinho. Ou seja, mostra que você tem noção do que você está falando, do que você está fazendo. Então, seja proativo, não se atrase, chegue no horário, às vezes até um pouco antes. Legal. Assim, não acho que você precise chegar às 5 horas da manhã, como algumas pessoas por aí recomendam. Ah, seja o primeiro a chegar e seja o último a sair. Ai, às vezes é difícil manter isso. Eu conseguiria fazer isso um dia, eu acho. Não dá pra manter. Porque você tá cansado. Mas eu acho que você não É uma pode maratona, né? ficar pedindo pra ir embora mais cedo. Não. Acho que você não pode ficar chegando atrasado. É. Por exemplo, especificamente falando de terapia intensiva, cara, mesmo que o preceptor não fale, é interessante que você chegue pra pegar a passagem de plantão. Passagem de plantão, né? E eu vejo muito residente que roda com a gente lá, cara, chega no meio da 8h30, passagem, chega 9h. depois. Cara, isso não é muito bem visto por algumas residências. Eu não acho que é bacana. Tá. Principalmente se você for residente de terapia intensiva. Às vezes, quando é outra especialidade que tá Sim, rodando. tá rodando lá pra a mais, um plus. A gente até dá uma colher de chá. Tipo, o cara nem quer saber disso aqui, né? Tem que fazer o dele e ir. Mas, cara, se você é residente de terapia intensiva e você não pega a passagem de plantão, você chega atrasado, pede pra ir embora mais cedo, você começa a se perguntar, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Acho que ele não quer estar aqui, né? Tem alguma coisa errada, né? Sim. E uma pergunta foi vestimenta. Você julga importante até esse padrão de ter o padrão do hospital particular e tal? Porque geralmente vocês ficam de privativo, certo? Mas essa chegada até esse momento, a apresentação, cabelo, barba, a vestimenta, você acha que importa? Importa menos? Vestimenta eu acho que não. Mas a sua aparência sim, mas não porque eu tô no hospital particular. Eu acho que importaria em qualquer canto que você fosse. É seu cartão de visita, É seu né, cartão de gente? visita. Você Pelo não amor pode de Deus. chegar com o cabelo desgrenhado, a barba aqui no umbigo, O óculos aqui. o óculos torto. Assim, cabelo isso é em sujo. qualquer local, em qualquer profissão. Isso não é porque você está no hospital particular. É porque quando você está no hospital SUS, principalmente quando você não tem um preceptor que está lá por você, que você está meio abandonado, ninguém fala contigo. É só por isso. Mas isso não causa boa impressão em ninguém, tá? Exato. É porque as pessoas não falam de você pelas costas. Isso não causa boa impressão em ninguém. Agora, a questão da vestimenta, cara, não Acho importa. que não, né? Na boa, a gente usa privativo. Então, Se você pegar uma penca de médicos, aquele que tiver mais mal vestido ou mais simples é o intensivista, pode ter certeza. Porque a gente tá de privativo, a gente sabe que vai Sim. ter que colocar o privativo. vai ter que fazer procedimento. Vai ter que fazer procedimento, então a gente tem que estar com tênis confortável, nada de salto, tem que estar com tênis confortável, tem que estar sem adorno, unha tem que estar curtinha para poder fazer os procedimentos, passar o catéter, fazer as coisas. A gente vai estar, vocês mulheres, com o cabelo amarrado, Sim. né, às vezes até com um coque para colocar o gorro sim. e etc. Então, e a gente vai usar privativo, então você vai ver, a vestimenta é simples, ninguém vai te julgar por isso. Sim, beleza. Agora, vestimenta simples não significa que você tem que chegar, parece que acabou de brigar com alguém no hospital. Justo. Então, e por exemplo, uma coisa que eu recomendo, pessoal, pelo amor de Deus, não vá com blusa de time pro hospital. Pega mal, tá? Assim, pode ir simples, mas blusa de time... Veio alguma imagem nessa cabeça. Blusa de time não dá. É tipo ir com roupa da Atlética na época da faculdade. Exatamente, não, é legal não dá. No internato você já tem que melhorar um pouquinho. Não dá. Tipo assim, sei lá, sou nerd, tá? Então assim, mas eu tenho camisa do Dragon Ball, essas coisas. Eu não vou com camisa Que do da Dragon hora. Ball pro hospital, né? Da Assim, hora. é bom senso também, mas agora você não precisa ir com a camisa da marca mais top de botão até o Tá. pulso aqui. Você não precisa ir assim pro hospital. Fiquem tranquilos. Rafa, o que mais te desafia hoje na UTI? Nossa, difícil, hein? Ah, Pergunta abertíssima e mega difícil. vamos tentar contextualizar. O que hoje na sua UTI, no seu trabalho diário, o que mais te desafia? É algo, por exemplo, é o estímulo para você estar ali? Ou são dificuldades de relacionamento com as equipes? São recursos que te desafiam? Você fala no trabalho especificamente, né? Não, ali na terapia intensiva mesmo, no seu dia a dia. No meu dia a dia, realmente, o que mais me desafia são os pacientes. Porque... Gostei, excelente resposta. É porque a relação com minha equipe, graças a Deus, é muito boa. Ótimo. A relação com a minha chefia é excelente, tenho excelentes chefes. Minha chefe, assim, excelente, minha chefe, excelente relação com meus pares também. Legal. Com as outras referências técnicas, etc. Com as outras equipes, né, que trabalham em conjunto, as outras especialidades, eu tenho uma relação excelente. Com a equipe multi eu tenho uma relação excelente.
Então, em termos de relação, isso não é nenhuma dificuldade para mim. Eu acho que o que mais me desafia realmente são os pacientes, porque a gente tem casos muito desafiadores. Difíceis, né? A minha UTI é muito especial, cara. Ela tem casos muito complicados. Então, às vezes, a gente tem que tentar tomar aquela decisão assim, aquela escolha de Sofia. Então, isso me desafia. E, especificamente falando do tipo de UTI que eu trabalho, que é uma UTI oncológica, algumas situações de reunião familiar são um pouco desafiadoras também. Perfeito. Mexem com você emocionalmente? Alguns Como é que casos, você sim. lida com essa... Posso chamar de insalubridade? Essa lida com o paciente crítico? Todo plantão alguém pode falecer. Isso, de alguma maneira, como é que você lida com isso? Olha, eu acho que a gente vai aprendendo a se blindar com o tempo. E, ao mesmo tempo que a gente aprende a se blindar, eu acho que isso é um conselho importante para os residentes, se blindar é diferente de deixar de se importar. Uhum. E a gente tem que se policiar com isso também. Porque às vezes a gente vai se acostumando com algumas coisas. Acontece todo E dia. acontece todo dia e a gente vai começando a perder a empatia. E a gente não pode deixar isso acontecer nunca. Porque a partir do momento que a gente perde a empatia, o cuidado ele é prejudicado. E o tratamento ele é prejudicado, inclusive com a família. Porque quando a gente cuida de um paciente desse na UTI, a gente também está cuidando da família. Sim. Então, é uma batalha constante da gente se blindar para também não deixar aquilo afetar tanto a gente, a gente não enlouquecer. Sim. Mas também não se blindar tanto para você deixar de ter empatia com o doente. Um exercício que eu faço, em alguns casos, principalmente quando eu vejo, sei lá, o familiar está se queixando que foram pegar um acesso no braço do pai dele e doeu e ele não gostou. Ou ficou um hematoma. Ficou hematoma e ele não gostou. E aí quando a equipe já é muito fria, muito acostumada, fica reclamão, não sei o quê. Eu sempre faço esse exercício, inclusive às vezes até com a equipe. Pessoal, e se fosse o pai de vocês? Se fosse o meu pai. E você nem entendesse o que está acontecendo porque você é leigo. Não sabe que o paciente é difícil de acesso porque o familiar A não tem, doença de base faz não isso. tem obrigação de saber disso. Vocês não se incomodariam também? Vocês não iam perguntar o porquê? Então, a gente tem que entender que existe alguém ali, que é o amor da vida de alguém. E a gente está cuidando do amor da vida de alguém ali também. E a gente tem que fazer esse exercício como intensivistas, porque a gente acaba se acostumando. Porque acontece todo dia, né? Porque acontece todo dia. Os pacientes são graves mesmo, são todos Isso. críticos. Então a gente tem que. E a gente fala, eu falo isso porque eu estou falando da residência de medicina intensiva, mas isso vale para qualquer que lida com qualquer isso. profissional que lida com esse tipo de pacientes. A gente tem que fazer esse exercício. E se fosse meu pai, se fosse minha mãe, se fosse minha esposa ou meu marido, e se eu não soubesse de nada e fosse leigo nessa situação, como é que eu estaria? Entendeu? Então acho que isso é importante. Eu faço terapia também, que me ajuda bastante a trabalhar essas questões emocionais, porque acho que eu, às vezes, me apego muito, sabe, aos pacientes e eu acho que é uma questão de aprendizado. Você usou a palavra se blindar. Acho que a gente, ao longo do tempo, não é que você para de sentir, não. Várias vezes me emociono, várias vezes eu choro. Não tem como. Mas eu acho que é um gerenciamento de emoções. Aí que tá o crescimento. E ter uma válvula de escape, né? Positiva, claro. Acho que terapia é muito bem-vinda. Ou exercício para ter saúde mental. Tentar se desligar do trabalho. Eu procuro, às vezes, não sair direto pro trabalho. Ir 100% para casa, ficar em casa. Ter um momento de sair de casa para fazer um exercício. Tentar me desvencilhar, porque senão eu fico muito apegada, sabe? Então, eu acho que cada um tem que se conhecer e desenvolver habilidades ali que fala, putz, eu acho que eu tô muito sofrida por causa disso. Vamos marcar uma terapia extra hoje, ou vamos fazer uma aula de spinning hoje. Né? Eu acho que... Vamos assistir um filme. Né? Sair ali da cabeça disso. Rafa, uma frase, eu vou falar aqui, você me diz se é verdadeiro ou falso, tá? Intensivista só vive de plantão. Verdadeiro ou falso? Falso. Isso é falso. As pessoas confundem. Pessoal, o plantão é a cachaça do intensivista. Como assim? A gente gosta. Só que a gente sabe que a gente ficar bebendo demais por muito tempo vai ficar ruim. Sim. Então a gente gosta. Primeiro de tudo, que eu sempre falo para as pessoas que falam isso, primeiro de tudo, se você já começou a residência, acabou de terminar e não gosta de plantão, talvez você esteja na especialidade errada. Tá. Você errou na sua especialidade, e não coloque culpa nela, porque
o método, o meio com que a especialidade funciona está intrinsecamente ligado ao regime de plantão. Isso é que nem, por exemplo, com a medicina de emergência. Faz parte. Faz parte da especialidade. Isso, até do nosso crescimento. Para você chegar numa posição X, você tem que ter passado por aqui primeiro. Então, isso vai fazer parte, eventualmente, e claro, a especialidade ela é assim, ela funciona em regime de plantão. Então, ela funciona com paciente crítico em regime de plantão. Então, obviamente, você vai obter sua renda de vários plantões, principalmente no início. Isso é esperado. E vou além, tá? Não é todo cardiologista que acaba já tem um consultóriozinho dele. Tem plantão também. É plantão. Então, é plantão. Imagina o intensivista. Então, Sim. já começa por aí. Será que você está na especialidade certa? Porque se você não gosta, se você né? tá achando ruim um plantão, é porque talvez. Agora, claro, isso não significa que aos meus 60 anos vou querer ficar fazendo noturno sábado à noite. Existe um Seu limite. noturninho honesto, né, que você fala. O noturninho honesto. Existe um limite para isso. Sim. E você tem que fazer uma programação na sua carreira para isso não acontecer, você não ficar dependendo disso. Agora, é só na medicina intensiva que você tem que fazer essa programação de carreira? Não, em qualquer especialidade. É tanto que a gente vê colegas, cirurgiões, inclusive, com 60 anos de idade dando plantão em UTI. O cara é cirurgião. Em teoria, não era nem para estar pisando em plantão em UTI. Em teoria. E o cara tá lá. Por que será? O cara não se programou, o cara não... Entendeu? Então, por vários motivos X, Y, Z, ele não está onde ele deveria estar com a especialidade dele. Então, não vive só de plantão. A gente tem várias saídas. Agora, de novo, se você não gosta de plantão, você está na especialidade errada. E Porque não coloque a culpa o cerne dessa especialidade, Isso. o regime de trabalho... E isso gera um ciclo vicioso. Se você não gosta de onde você está, você não se dedica. E aí você não sabe onde você está. Então, você nunca vai sair do plantão. E aí você continua falando por aí. Só tem plantão, só tem plantão e só tem plantão. Então, primeiro de tudo, você tem que gostar do que você está fazendo. Tá. E existem várias saídas para quem não quer viver só de plantão. E eu vou falar para vocês, pessoal. Eu acho que a maioria dos intensivistas, se você perguntar, por mais que eles gostem muito da assistência, por exemplo, eu sou um deles. Eu amo a assistência. Mas eu não pretendo viver de plantão também. Inclusive, a gente acaba até indo para alguns ramos que a gente não gosta tanto assim, porque a gente sabe que com 60, 70 anos, a performance é outra. O corpo, ele precisa de uma carga de trabalho diferente, né? Um trabalho mais intelectual do que braçal. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem várias alternativas para quem não quer viver ou morrer de plantão. A gente tem o diarismo, que o diarismo, em São Paulo, ele funciona um pouco diferente. Ele é o diarista plantonista. Você, ao mesmo tempo que você é plantonista, passa catéter, prescreve, etc., você também é o diarista, faz a visita multi e tal. Mas existem várias UTIs, principalmente em regiões que existe uma demanda muito alta por intensivistas, porque falta intensivista, a gente já está nesse mercado no Brasil, faltam intensivistas, que a gente tem o regime de diarista visitador. Que ele vai lá só para passar a visita multi, ditar as condutas, ele não é ele que prescreve, não é ele que faz nada disso. Entendi. Tem um plantonista para fazer isso. Ele mantém a horizontalidade do cuidado. Ele mantém horizontalidade de cuidado, mas não é ele que faz o trabalho braçal. É uma alternativa. A outra alternativa mais óbvia, ser gestor. Gestão de UTI. Isso é um caminho, inclusive, natural da carreira do intensivista. Outra alternativa, que a grande maioria, pelo menos dos que eu conheço, paliativistas são intensivistas. Você pode trabalhar com cuidados paliativos. Outra alternativa que vem surgindo mais, tudo bem que está mais restrito aos anestesiologistas, mas medicina da dor. Dor, eu ia falar dor. Dor. Tem muito intensivista trabalhando com dor agora também. Nutrologia. Nutro. Eu tô falando da nutrologia principalmente hospitalar. Para prescrever dieta parenteral, dieta interal e etc. Todo hospital precisa, tá, pessoal? Todo hospital que tem UTI precisa ter um serviço de nutrologia. E falta por aí. Pode ter certeza que falta. Você pode seguir essa linha também. A linha de pesquisa. Eu sei que toda especialidade pode seguir a linha de pesquisa, mas a terapia intensiva ela é muito rica nisso. A pesquisa ela é muito forte na terapia intensiva. Inclusive, a gente muito baseada em evidência ali, todas as condutas. E a gente tem muitos centros de pesquisa aqui em São Paulo mesmo que remuneram. Isso. Legal. Então, você tem pessoas que vivem de pesquisa atualmente. Gerenciam UTI e vivem de pesquisa. É isso que elas fazem, entendeu? E, claro, o ensino. Você pode coordenar uma pós-graduação, pode ser professor de faculdade, inclusive ser professor de módulo de faculdade, etc., e vou um pouco mais além. A gente está muito... Nosso sistema de saúde particular, ele está caminhando para um colapso aí. Então, os hospitais, as grandes redes, estão investindo muito nos cargos de gerência médica, etc. Tanto que os grandes cargos de gerência e gestão, eles demandam que você tenha pelo menos um MBA em gestão em saúde. Legal. E eu vou dizer para vocês, grande parte desses cargos são ocupados por intensivistas.
Porque meio que faz parte da nossa formação aprender a ser um gerenciador de recursos, um gestor de pessoas, de recursos. É o business. Isso. É o cara do business do hospital. A gente, na verdade, tem só que aprender a parte do business, que aí o MBA dá isso um pouco pra gente. Sim. Então, É verdade, eu gestão não só de UTI, mas gestão de empresas, de saúde, etc. Cara, terapia intensiva tá aí pra isso. Muito interessante. Rafa, o que você faz pra medicina não engolir você? Porque, assim, uma realidade também que é comum entre nós médicos é a gente se identificar. Quem é você? Eu sou Pamela, médica cardiologista. Não perguntei a sua profissão, né? Perguntei quem é você. E eu vejo, a gente teve a oportunidade de conversar mais a fundo com alguns colegas que fizeram uma mentoria com a gente, uma mentoria de carreira, um projeto piloto, porque eu adoro ter esse tipo de conversa. E o nosso medo foi perceber uma ausência de hobby, ausência de lazer, tempo livre, leitura de livros não médicos, não estudo de literatura, não curso, disposição o tempo inteiro. Então, uma das colegas era gestora e ela falou, eu sou a única da minha cidade, então eu tô 24/7 aqui. Eu tô 24 horas por dia, todos os dias da semana. Se tiver algum problema, acabou, vai ter que passar um marca-passo, eu vou ter que ir lá. Loucura, né? O que você, Rafael, faz pra isso não acontecer? Eu entendo que tem fases da nossa carreira também, tá? Acho que a residência é uma delas, projeto de crescimento. Mas o que você faz pra medicina não engolir, não te engolir? Então, gostei muito do que você falou agora, questão de fases. E a gente tem que entender também e respeitar essas fases. Eu respeitei quando eu era residente, tipo, eu era muito sobrecarregado, eu saía menos do que eu queria, eu acompanhava menos meus amigos do que eu queria na balada, mas eu sabia que era uma fase. E agora eu tô em outra fase também. Eu tô numa fase que tá me sobrecarregando, mas eu sei que é uma fase. Eu tô investindo muito em pesquisa, vou me inscrever no doutorado esse ano. Legal. Então, eu tô meio conturbado de tempo, eu tô meio sobrecarregado, mas eu sei que é uma fase. Mas mesmo respeitando essas fases, tem coisas que você tem que deixar como obrigatórias. E as coisas que eu falo são justamente as coisas que te fazem aliviar um pouco a pressão e sair um pouco da medicina. Por exemplo, toda noite, não toda noite, mas a maioria das noites, antes de dormir, eu assisto pelo menos um episódio de algum seriado com a minha esposa. Legal. É um tempo pra vocês. A gente sempre, quando sai um filme que a gente gosta, no cinema, pelo menos uma vez ao mês, a gente tá indo ao cinema. Eu jogo videogame ainda quando tem tempo. Eu tô tendo muito menos tempo do que eu queria, mas eu jogo videogame, PlayStation 5, inclusive às vezes até com a minha esposa. Boa. Eu gosto muito de... Você malha, Rafa. Mas é que eu não considero isso... Eu considero mais uma obrigação. Você acha saúde isso aí? Isso, é mais a obrigação de ter uma saúde do que assim, é um lazer pra mim. Não, concordo. Não é lazer, é minha obrigação. Sim. É meu compromisso com a minha saúde, na verdade. Sim. Mas lazer mesmo que eu, tô aproveitando aqui e tal. Entendi. É isso que eu te falei. Eu gosto muito de tocar... O que você toca? Guitarra. Sério? E violão. E, inclusive, eu tenho um grupinho, inclusive com os residentes de terapia intensiva de outros hospitais e tudo, que a gente marcou uns jams no mês. Eu entrei agora nesse grupo, eu entrei há 2 meses. Eu ainda não consegui participar de nenhuma jam, mas esse mês eu vou participar de uma, se Deus quiser. Tá, posta lá que eu quero ver. Depende da afinação. Se a afinação sair boa, eu posto. Você posta. Então, eu sempre tenho esses pequenos momentos, por mais que eu tenha tido Sim. menos do que eu quero agora, porque eu entendo que eu tô respeitando a minha fase, eu ainda tenho. Tipo, a gente tem férias, eu viajo nas férias, eu acabei de voltar de uma viagem da Bahia. Boa. Então, a gente tem esses momentos pequenos momentos de... Então, isso não pode deixar de existir, pessoal. Isso é muito importante pra vocês saberem. Por mais que você esteja... Não, mas é que eu tô numa fase de tudo bem. É uma fase, essa fase tem que terminar. Isso, essa fase tem que terminar algum dia. E outra coisa, mesmo durante essa fase, você tem que ter algum momento de lazer. Alguma coisa que você... Cara, eu não vou fazer mais nada agora. Eu vou só fazer isso aqui pra brincar, alguma coisa do tipo. Pode ser qualquer coisa. Mas que te faça bem e te faça mais leve. Boa. Porque, Rafa, por exemplo, você empreende, tem a empresa de ensino, tem a parte toda digital, né? Você ensina presencial, ensina digital, tem a parte científica que você produz. Você trabalha, vai lá nas suas horas, tá ali trabalhando de plantão. Então, é multifacetado, você concorda? Sim. Precisa ter um gerenciamento de tempo, você acha que também é uma habilidade que é importante, prioridades, entender o que é necessário naquela semana, pra conseguir não ser engolido, por exemplo? Sim.
E olha, assim, eu não sou um bom exemplo disso, tá? Porque meu tempo, cara, assim, Tá concorrido. tem coisas que eu faço durante o plantão. Mas eu não vou ficar aconselhando vocês, trabalhem durante o plantão, trabalhem Não. quando eles dormem. Essa toxicidade positiva não é saudável, entendeu? Eu não recomendo, mas às vezes é o que dá. E é aquela, volta para aquele nosso papo de prioridades. Sim. Poxa, a minha prioridade era, eu tinha uma meta no final do último ano. Eu quero publicar 4 a 5 trabalhos em 2025. Legal, já tá. Eu Já bateu a meta bati já. minha meta e eu acho que eu vou passar dela. Boa. É meta. Para fazer isso, eu vou ter que fazer algumas coisas durante o plantão, até meia-noite. Alguns dias eu vou ter que deixar de jogar meu videogame, assistir meu seriado? Vou. Paciência, mas é temporário. Prioridades, entendeu? Mas nem sempre o gerenciamento de tempo vai ser perfeito. Mas quanto melhor você gerenciar o seu tempo, mais tempo você vai ter para gastar o seu tempo com coisas boas, entendeu? O que você acha que adoece o colega médico porque faz medicina intensiva? Não é incomum. Eu falei essa frase, né? A gente ouve até colegas intensivistas falarem isso. Ele só vive de plantão, é especialidade. O que além, talvez, de você ter dito, cara, você escolheu a especialidade que não tinha tanto a ver com você, talvez. O erro foi lá atrás. Mas tem mais alguma característica, talvez a falta de hobbies, a que você perceba que torna o colega... Por exemplo, você pode falar do seu colega intensivista, que o torna, por vezes, infeliz? Não tô dizendo que o colega intensivista, pelo amor de Deus, hein, né? Não coloquem palavras na minha boca. Eu tô perguntando aqui, porque a gente vê colegas de todas as áreas. É feliz, pessoal. Vai pra mim. A gente vê, eu poderia responder a pergunta inversa. Pamela, o que você acha que torna o cardiologista infeliz, por exemplo, tá? Poderia responder a pergunta inversa. Mas você, na sua área, o que você julga que pode ser o ponto crucial que torna aquele colega frustrado? Talvez seja a palavra que eu esteja buscando. Olha, eu não sei se isso é especificamente da minha área. Pronto. Mas eu acho que talvez isso aplique a qualquer especialidade. Mas, quando a gente trabalha com equipes de alta performance, que é um intensivista faz parte de uma equipe de alta performance, e inclusive que a gente tem um chefe, uma das coisas que eu acho que pode mais frustrar você é a falta de reconhecimento. Isso frustra demais. Tá. Tipo, você se doa pro hospital, pro serviço, faz tudo. Tipo assim, fez um diagnóstico mirabolantes na madrugada, que em teoria é a noite que tem que brilhar a estrela, né? Mas a gente tá lá na madrugada, não dormiu, fez tudo, cara. Fez tudo que tinha que fazer, passou uns cateter que era eletiva ainda, adiantou a vida do colega. E você não tem reconhecimento da sua gestão e dos seus iguais também. Acho que isso frustra muito. Tá. Isso vai te corroendo por dentro. Uma outra coisa também que eu acho que isso é talvez em qualquer especialidade é a remuneração não adequada pelaquilo que você entrega e pelo tempo que você entrega. Eu acho que isso pega também. Pega forte. Inclusive, isso saiu até na pesquisa dos Estados Unidos, no burnout lá. As 3 especialidades com mais burnout, quais eram os 3 principais motivos? Um era frustração, falta de reconhecimento, falta de remuneração adequada, muitas horas de trabalho. Mas é que se eu tivesse remuneração adequada, talvez eu não tivesse trabalhado tanto. Horas. Então, acho que estão meio que interligadas ali. Eu acho que isso frustra e pode ir frustrando da mesma forma que isso também pode te fazer muito feliz. Nossa, quando você é reconhecido, parabenizado pelo seu chefe, eu não vou mentir, antes de entrar no hospital que eu tô agora, em nenhum hospital que eu trabalhei tinha a cultura do feedback. É muito importante, isso é muito importante. Porque você é visto. Isso é muito importante. Eu, inclusive, aprendi isso. Agora que eu tô no cargo mais de liderança e gestão, eu faço isso com os outros. Como é importante, com as equipes moods, tipo, do nada eu chego pra FIS, parabéns ali foi bacana o que você fez e tal. Deu pra ver que melhorou muito, porque foi você. Na visita multimês, a pessoa fala, gostei, boa sugestão. As pessoas acham que isso é besteira. Não, é muito importante. Mas isso é muito importante. Você chegar pro seu chefe e receber um parabéns do seu chefe, cara, parabéns, Nossa, gostei do que você fez. Cara, vale mais que dinheiro, né? É isso. Tem algumas pessoas que, inclusive, estão em serviços mais ou menos, ganhando mais ou menos, porque a relação com o chefe é tão boa. Ele é um gestor tão bom de pessoas, tipo, você tem um reconhecimento tão bom da parte da sua chefia, que aquilo vale mais a pena do que dinheiro. Sim. Não vamos ser hipócritas, pessoal. Não, dinheiro é muito importante, gente. Reconhecimento não paga boletos, mas isso é muito importante para nossa cabeça. Isso Sim, porque importante. é uma balança, é um equilíbrio. Pontos que trazem satisfação no seu trabalho e a remuneração também. Esses 2 pontos caminham, né, Rafa? Eles são importantes para você se sentir realizado no seu ambiente de trabalho. Se uma tá muito desigual, você ganha bem, mas você é muito, às vezes até desrespeitado. Eu não posso falar uma frase aqui, tem alguns locais aqui que fazem isso, viu? Não vou sancionar nenhum, calma. Compliance, mas
Tem alguns locais que, assim, você ganha muito bem, mas, cara... Te dizer, é muito, muito desrespeitado. E a outra balança também. Você é muito respeitado, porém ganha muito mal. Esse desequilíbrio não é legal. Um outro ponto que entra nisso que você falou, talvez seja um pouco de inteligência financeira também. A gente se perde, né? Tudo a gente faz conta em plantão, Sim. não se organiza. Quantos plantões vão custar essa viagem? É, exatamente. Ou esse carro, faz escolhas erradas. Acho que a gente precisa de organização, Precisa. né? E agora eu pensei aqui, Pamela, acho que uma coisa que muito voltada para o intensivista, que corrói por dentro também, acho que agora eu senti no meu âmago aqui, é a perda de autonomia. Isso é muito ruim pro intensivista também. Você tem uma bazuca, que é o intensivista, né? E aí, poxa, mas o dono do paciente não deixou Nossa senhora. mudar a PIP. E isso, assim, cara, eu acho até tão irracional, porque parece até que é um desrespeito na nossa especialidade. Porque eu, na boa, se eu fosse um gastroenterologista, meu paciente estivesse internado na UTI com choque séptico e entubado, eu não ia dar pitaco nenhum. Eu ia falar, cara, cuida dele muito bem Isso. pra mim. Quando terminar de cuidar dele, me avisa pra cuidar da barriga. Aham. Cara, não é a minha especialidade. Vista também, eu sei que ele é um cara muito chato. Porque justamente por a gente ter que saber um pouquinho de tudo, pra conseguir manejar tudo, a gente acaba achando que sabe de tudo. E a gente acha que só a gente tá certo. A gente tem que fazer a meia-culpa também e entender que alguns perfis de pacientes talvez seja melhor ouvir um pouco o colega. Sim. Ó, compartilha essa decisão, ouve o colega aqui, entendeu? Então, intensivista às vezes ele é um pouco arrogante também. Vou fazer o papel... A meia culpa aqui. A minha culpa aqui, porque também não é só tu dar o intensivista é a vítima, o pobre coitado. Não é bem assim. Também o intensivista às vezes é muito chato e muito Sim. arrogante. Isso é verdade também. Mas no geral, eu acho que isso fere muita gente, essa perda de autonomia. Tipo, a gente sabe o que tem que fazer, a gente estudou pra aquilo. É isso, eu acho que é isso. Esse perda de autonomia é bem importante pra vocês mesmo. E aí não tem como reverter isso, né, Rafa? Porque é a política de grandes hospitais, né? Aí O tem dono que do paciente. Aí tem que partir da gestão. É, da gestão. Tem que partir da gestão, a gestão tem que te apoiar. Assim. E aí o cara vive esse contrassenso. Às vezes no SUS ele não tem o que ele gostaria de ter pra atender melhor o doente dele. Mas e tem aí, autonomia. Ele tem autonomia. E aí, no particular, ele tem vários recursos, mas ele não tem a autonomia que ele gostaria. E às vezes, pessoal, você tem que trabalhar em mais de um canto para fazer essa balança. Você tem um canto que você faz o que você acha que é certo, que você aplica a medicina baseada em evidências, que você acha que é mais correto para o paciente. E tem o canto que você vai só fazer o seu dinheiro, ou você trabalhar com recursos mais elevados, mas sabendo que você não vai fazer exatamente o que você quer. Você vai ter que compartilhar. Você muito vai mais. diversificando os locais que você trabalha para você ter essa balança também não ficar doido, não ficar em burnout. Entendeu? Se você tivesse que voltar lá atrás, faria de novo a medicina intensiva? Não se arrepende? Se arrepende de alguma coisa? Não, eu acho que eu não me arrependo. Não me arrependo. Eu farei de novo medicina intensiva. Boa. Olha, gostei muito do nosso papo. Teve até troca de culpas aqui, de meia-culpas aqui. Vai pros cortes. É. Só vou postar a parte que você falou do cardiologista, viu, Rafa? Vai ficar Socorro. só 10 segundos. Não deixem de me seguir, cardiologistas, por favor. Amo Nada. vocês, aprendo muito com A vocês. gente Inclusive, troca muito. quem sabe seremos colegas daqui a alguns anos. Hoje não descarto Sim. me titular em cardiologia. Cardio, então, os títulos, né? A gente vai trocando, né? Rafa, quero te agradecer. Eu espero que esse podcast, por exemplo, se você fosse residente de medicina intensiva, acho que esse podcast te ajudaria, né, na carreira? Eu acho que sim, principalmente se você estiver um pouco frustrado ou desesperançoso com o que vem pela frente. Acho que tem que saber quem você está escutando. É. Se você escutar da boca de quem está frustrado com a especialidade, vai ser tudo ruim. Se você escutar da boca de quem gosta do que faz, você vai ter bons exemplos. Então, eu acho que é importante para o residente de terapia intensiva ter esse insight, ter esse alento do tipo, olha, foi bem assim, não é bem desse jeito, entendeu? Até porque, assim, eu fui uma pessoa que tudo que eu conquistei, eu não acho que eu conquistei tanto assim, mas espero conquistar muito mais. Eu não tive ninguém que pegou na minha mão. Não teve um padrinho ali. Um padrinho me apadrinhou, me colocou nos cantos. Não, foi tudo na abraçada. Eu falo que é na unha, né? Foi na unha, foi tudo na abraçada, entendeu? Até mesmo os networks que você brinca que eu tenho com outros especialistas, cara, foi na abraçada, foi na cara de pau, foi mandando e-mail, fazendo não sei o quê. Cara de pau é bom, né, Rafa? Foi na abraçada. Então, se eu não fui apadrinhado e consegui isso sozinho, outras pessoas podem conseguir e vão conseguir. Eu espero conseguir mais ainda, inclusive. Então, gente, tem que sair do caixão. Não pode se fazer de vítima. Ai, não tenho quem me apadrinhe. Não tenho um sobrenome importante. Eu também não tenho. É isso, né? É importante pra mim, não pros outros. Quem sabe? Quem conhece, né? Valelongo. É meu, da minha família, é isso.
Agora, tem que sair do caixão, tem que ser a protagonista da sua história, tem que se conhecer. Então, acho que você falou isso. Principal, é uma especialidade que vive bastante de plantão. Não gosto de plantão. Cara, não é pra você. Eu gosto de ambulatório. Porra, não, entendeu? Tá no canto errado. Tá errado. E vice-versa também, sabe? Eu acho que me ajudaria bastante ter ouvido essa conversa também, por exemplo. É muito enriquecedor. Eu ouvi de quem passou por esse grande caminho, né? Falamos de soft skills, falamos de muita coisa. E, Rafa, mais alguma consideração para o seu ouvinte, os seus fãs? Você tem fãs, você sabe, né? Para os seus seguidores, vai! Prefiro falar seguidores, vai. Mas eu espero que essa conversa inspire algumas pessoas. Eu espero que, na verdade, as atividades do dia a dia que a gente mostra, o Clube da Cardio mostra, que eu mostro no meu Instagram, inspirem vocês, pessoal. Porque a gente vive, a gente fala o que a gente vive. A gente é literalmente isso. Aqui não tem... A gente não tá fantasiando nada, não mostra só a parte boa, mostra a parte ruim. Tanto que eu faço questão de postar uma história do Noturninho Honesto, para as pessoas saberem que eu tô no sábado noturno também, sábado à noite, tô no noturno também, no perrengue lá, e gosto, inclusive. Então, eu acho que aqui é a verdade nua e crua, e eu acho que isso tem que servir de inspiração para vocês. Saber que nada é impossível, nada é exatamente como que as pessoas falam, saibam quem vocês escutam, e saibam que eu acho que o mais importante é você se dedicar, ser proativo e se dedicar a você. É isso. Se dedique a você. Se dedique a você que, se você gostar do que você está fazendo, se dedicar a você, os frutos vão vir eventualmente. Uhum. Pode não ser tão rápido quanto você queria? Pode, mas vão vir. Vão vir. Vão vir. É porque a gente não teve espaço nesse podcast, eu acho que também não é bacana muito eu ficar falando algumas coisas aqui, mas minha carreira não foi só de sucesso. Eu tive vários drawbacks, e vários entraves que eu passei, que eu me decepcionei, que eu me frustrei. Que eu fiquei pessoas triste. Ou com trabalho? Com trabalho, com instituições. Que eu fiquei frustrado, não consegui tudo que eu me candidatei. Fiquei, nossa... Isso é importante você falar. Isso, eu também tive frustrações. É porque a gente tá falando aqui da parte, a gente tem pouco tempo também. Tudo, já deu 1h10 de podcast. Então, mas eu tive frustrações também. E elas serviram para eu crescer em cima. Rafa, quem não teve? É em cima dos erros, é em cima das derrotas que a gente... Das injustiças também. Injustiça. O mundo não é um pudim. Meu irmão fala, o mundo não é um pudim doce, redondo, não é, gostosinho. Não é. Você vai ser injustiçado, você vai às vezes fazer o seu melhor, fazer a sua parte, ser o melhor da equipe e vai ser injustiçado. Isso vai acontecer, isso aconteceu comigo. Às vezes vão copiar uma aula sua, um curso seu. Já estão copiando meu curso por aí, mas assim... É bom, né? Pode o copiar. que é bom tem que ser copiado. Pode copiar, não vai ser eu dando aula, mas pode copiar. Mas assim, cara, isso vai acontecer. E isso não quer dizer que você tem que desistir de tudo, entendeu? Você tem que persistir. E nem se vitimar, né? E nem se vitimizar. Você tem que persistir, persistir, persistir. Se você tem um objetivo muito claro na sua cabeça e se conhece muito bem... É isso. Nada te abala, entendeu? É isso. Ou até abala, mas você bambeia, mas não sai do caminho. Você continua no trilho, entendeu? Tive vários problemas também e às vezes eu recebi a pergunta, é uma opção desistir ou faz sentido? Porque eu não sou contra desistir, tá? Eu acho que a gente pode desistir de várias coisas, dar a meia volta e seguir outro caminho. Perfeitamente. Inclusive, você tá na carreira errada, que não tá feliz, cara, muda pra ontem. E isso é uma evolução. Isso é uma evolução. Isso é uma evolução. Você vai seguir em frente se fizer isso. Agora, faz sentido pra você desistir? Poxa, não. Porque esse era o meu objetivo inicial. É o meu sonho. Eu tive um burnout na época da residência de eco e várias vezes. Esse é uma opção pra você não estar na residência? Falei, meu sonho é ser ecocardiografista. Eu amo eco, eu amo fazer ultrassom do coração. Não é uma opção pra mim. Faz sentido pra mim continuar. Então, vamos trabalhar pra que você continue, finalize e deu tudo certo, né? Então, todo mundo tem suas lutas. Não confiem em tudo que vocês veem no Instagram das pessoas, que tudo é maravilha, que tá todo mundo na Grécia. Tá tudo parcelado, gente. Tá tudo emprestado. Não confiem em tudo. Rafa, eu te agradeço muito por esse papo, por você ter aberto seu coração, pela sua sinceridade, por essa abertura para falar disso. Eu acho que a gente deve falar, a gente deve inspirar, como você falou. Eu acredito muito nisso. Muitas pessoas inspiraram a gente. Então, vamos inspirar também. E para você que ouviu a gente até o final, compartilhe esse episódio, deixa a sua avaliação, se possível, suas 5 estrelinhas. Não tô te pedindo nada, né, Rafa? A gente podia estar pedindo dinheiro, a gente tá só pedindo estrelinha só, pessoal. Estrelinha, gente.
Deixa sua estrelinha, se inscreve no canal, segue o Rafa no @intensivanaveia. Ô, Rafa, e logo, logo vai acontecer seu simpósio internacional de ultrassom. Fala brevemente pro pessoal. Então, é um simpósio que vai acontecer totalmente online, pode ser visto até 3 meses depois. Vai contar com mais de 40 palestrantes, sendo mais de 7 palestrantes internacionais de grande peso. Com palestras traduzidas. Com palestras traduzidas, isso é muito importante, porque muita gente pergunta. E vai abordar, pessoal, diversos temas e aspectos do Point of Care Ultrasound. Tipo, vai ter mesa de fisioterapia, de enfermagem, de ventilação mecânica, insuficiência respiratória, hemodinâmica avançada e básica. Cuidados paliativos. Medicina de família. Hospitalismo, medicina de família e comunidade, medicina de emergência, então, anestesiologia. Então, paciente crítico. Tem muito assunto lá, é muito bacana, vai ser um simpósio muito rico e eu aguardo vocês lá. Tem desconto, Rafa? Tem cupom pros seguidores do podcast? Claro, cupom Clube da Cardio, pessoal. Só colocar que vocês vão ter um desconto muito bacana. Me lembra, www.ispocus.com. Pronto. Eu me despeço desse episódio maravilhoso. Obrigada, Rafa. Até o próximo. Tchau!